E o São Paulo tem 2 meses de direitos de imagem atrasados. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o perigo de o tricolor perder jogadores de graça por conta da inadimplência. Quero falar também sobre o Corinthians, que sofreu mais um transfer ban, agora o primeiro em cenário nacional. Já o Palmeiras tem números muito bons na temporada, mas desempenho terrível contra times do G6. Você vai ficar impressionado com os números que eu tenho para passar. Quero contar também que o Flamengo tem um jogador que pode perder um carro milionário por conta de dívidas. No Atlético Mineiro, a tentativa do fim de um tabu no confronto contra o Independente Del Valle nessa terça-feira. Falo também sobre o Mirassol, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal, vou insistir para você apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, muita gente que assiste aos nossos vídeos não é inscrito, dê esse moral pra gente, aproveite também o espaço para comentário para opinar sobre aquilo que você quiser, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre a Lusa, que tenta acertar a contratação do zagueiro Eric Boteguin, brasileiro de 38 anos de idade que fez sua história jogando no futebol holandês e que mais recentemente defendia o Modena da Itália. Já o Mirassol, a grande surpresa do futebol brasileiro em 2025, tem mais de 20 atletas em fim de contrato. Vou repetir, são 22 jogadores, além do técnico Rafael Guanais, que já podem assinar um pré-contrato para deixar o clube. O grande trunfo do Mirassol é a possibilidade mais do que real de classificação para a Libertadores, o que certamente faz com que muitos desses jogadores que eu vou citar tenham a intenção de permanecer no interior de São Paulo. A situação do Rafael Guanais deve ser definida num futuro não tão distante. A ideia do Mirassol é manter o treinador que faz excelente trabalho. Entre os jogadores cujo contrato se encerra em dezembro, Reinaldo é o grande destaque, lateral esquerdo de 10 gols no Campeonato Brasileiro, a melhor temporada da carreira dele. Jogador que tem tudo para renovar seu contrato, apesar de, até esse momento, não ter tido vontade de discutir essa renovação com o Mirassol. Já Guilherme, Carlos Eduardo, James, Renato Marques, Iago Felipe, Shailon, Chico da Costa, Edson Carioca, Danielzinho, Luiz Otávio, Zé Aldo, Maceió, Gabriel, Walter, Muralha, Tomazella, Bruno Bertinato, Chico Kim da Silva, são outros jogadores cujos vínculos se encerram em dezembro. Você sabia que o Atlético Mineiro nunca venceu nem sequer uma partida no Equador? A primeira vitória pode acontecer nessa terça-feira, já que o Atlético enfrenta o Independente Del Valle em Quito, capital equatoriana, partida marcada pela ida das semifinais da Sul-Americana. Até aqui são 5 jogos, com 2 empates e 3 derrotas. O jogo mais recente do Galo em território equatoriano foi um empate 1-1 contra o Emelec, oitavas de final da Libertadores da América de 2022. O Independente Del Valle, adversário dessa terça-feira, já recebeu o Galo em outros 2 momentos também no Equador. Um empate em 1-1 Libertadores de 2022 e uma derrota do Galo por 3-2 na Libertadores de 2016. O título da Sul-Americana é a última chance de o Atlético terminar a temporada com volta olímpica, e o título vale muito. Além de uma conquista internacional, a classificação para a Libertadores da América e para a Recopa Sul-Americana, graças à conquista do título da Sula, o Galo que passou por Bucaramanga, Godoy Cruz, Bolívar no mata-mata, além da fase de grupos com Cienciano, Deportes Iquique e Caracas. E o Bahia terá até o início de 2028 o centro de treinamento mais moderno da América Latina. Investimento do Grupo City de cerca de 300 milhões de reais, numa área de 560 mil metros quadrados, com 12 campos de futebol, mini estádio com capacidade para 1.000 pessoas, hotel para os atletas, alojamento para os jogadores da base, centro administrativo. A ideia do Bahia é que esse centro de treinamento seja um dos mais importantes do mundo, ficando atrás de apenas 3 ou 4, entre eles o do Manchester City. A projeção do Bahia é de que esse centro de treinamento ficará pronto até o fim de 2027, início de 2028, mais um passo super importante de uma das principais SAFs do país. Cada dia mais aumenta a minha inveja, bem que eu queria que o Grupo City tivesse comprado a Portuguesa. Hora de falar sobre um jogador do Flamengo com salário milionário que corre risco de perder uma Porsche Cayenne 2024, avaliada em R$1.300.000. Eu me refiro a Everton Cebolinha. Por causa de uma dívida com o Banco Inter, o jogador pode acabar ficando sem seu carrão.
Só para explicar. O Cebolinha havia financiado 1.520 milhões de reais, que seriam pagos em 60 parcelas mensais, com valores começando em 24 mil reais. O problema é que o Cebolinha deixou de pagar, acumulando um débito de 101 mil reais. O banco já ajuizou uma ação de busca e apreensão da Cayenne, que havia sido dada como garantia desse pagamento. O que mais me chama a atenção é que o Cebolinha ganha 1,5 milhão de reais por mês no Flamengo. Como alguém com um salário desse consegue atrasar parcelas de um financiamento? Se tiver explicação, use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Também queria contar que o Wallace Ian, flagrado às 3 da manhã desse domingo, numa balada no Rio de Janeiro, ou horas antes do jogo contra o Palmeiras, não será punido. O Flamengo entende que o Wallace Ian, por não estar relacionado para a partida, podia curtir a folga como bem entendesse. É só importante lembrar que se houvesse problema com algum atleta concentrado, é possível que o Wallace Ian fosse acionado. E aí, por conta do vazamento desse vídeo, talvez essa opção fosse esquecida. Hora de falar sobre o Palmeiras e o fiasco do time de Abel Ferreira contra equipes do G6. Palmeiras que tem a melhor campanha da história da Libertadores, Palmeiras que é líder do Campeonato Brasileiro depois de 28 rodadas, somou apenas 5 dos 24 pontos disputados contra as 6 melhores equipes no Campeonato Nacional, o famoso G6. Palmeiras venceu o Botafogo por 1-0 fora de casa, empatou com o mesmo Botafogo 0-0 em casa e empatou com o Mirassol em 1-1. Esses foram os únicos 5 pontos somados em 8 partidas contra times que estão melhor colocados no Brasileirão. São também outras 5 derrotas, 2 para o Bahia no turno e no retorno, 2 para o Flamengo no turno e no retorno e para o Cruzeiro, que é adversário do próximo domingo no Allianz Parque, jogo do retorno. E para esse confronto no próximo final de semana, Abel Ferreira já sabe que terá um problema. Piquerez foi expulso depois da partida contra o Flamengo. Segundo o Wilton Pereira Sampaio, que relatou na súmula, o lateral esquerdo uruguaio disse o seguinte: "Você está de sacanagem, veio aqui só para roubar a gente", fecha aspas. Depois dessas palavras, o Wilton aplicou o cartão vermelho no Piquerez. Hora de falar sobre o São Paulo, que deve 2 meses de direitos de imagem. Informação trazida pelo meu amigo Eduardo Afonso dá conta de que o tricolor tem problemas com o seu elenco. Há alguns casos de atletas que têm até 3 meses sem receber. Julho, agosto e setembro com direitos de imagem abertos. Só é importante registrar que há jurisprudência para casos de inadimplência de 3 meses que se transformam em processos na justiça com rescisão de contrato de forma unilateral. Ou seja, se esses poucos jogadores que têm 3 meses de imagem a receber quiserem ir à justiça, eles podem conseguir a rescisão dos seus contratos com o São Paulo. A maioria dos casos no tricolor são de 2 meses de direitos de imagem atrasados. Antes de gravar esse vídeo, procurei uma pessoa do São Paulo para entender a situação. O tricolor entende que, por ter comunicado aos atletas a dificuldade com o fluxo de caixa, isso nem se trata de um atraso. Faz parte de um cronograma de novas datas que serão quitadas até o fim do ano. Até por isso o São Paulo se diz bem tranquilo em relação à possibilidade de perder jogadores na justiça. O São Paulo afirma que essa possibilidade está completamente descartada. Já havia contado para vocês no último sábado sobre a intenção do presidente Júlio Casares em aumentar o prêmio em caso de classificação para a Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Essa também é uma outra medida para tentar garantir um pouco mais de conforto aos jogadores que têm sido parceiros em relação a esses atrasos. Só para completar, em relação a Júlio Casares, presidente do Tricolor promete passar da expediente todos os próximos dias na Barra Funda, pelo menos até que os resultados reapareçam. O time perdeu 7 dos últimos 8 jogos. Hora de falar sobre o Corinthians, que sofreu nessa segunda-feira mais um transfer ban, o primeiro em território nacional. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas aplicou uma punição proibindo o Corinthians de inscrever atletas pelos próximos 6 meses. Tudo por causa de uma dívida não paga com o Cuiabá. Venceu na última sexta-feira a segunda parcela da compra do Ranieri. Só para lembrar, no ano passado, o Corinthians comprou o Ranieri, pagou só a entrada e não pagou mais. O Cuiabá foi à Câmara Nacional de Resolução e Disputas e conseguiu que o Corinthians tivesse de fazer esse pagamento em 6 anos, sem juros. A primeira parcela foi paga com um ligeiro atraso, a segunda parcela venceu na última sexta-feira, R$ 780 mil a parcela, e não houve o pagamento. O Cuiabá passou a fazer pressão na Câmara Nacional de Resolução e Disputas e conseguiu essa punição. O Corinthians, através de uma nota, se defendeu da seguinte maneira, abre aspas: Corinthians informa que recebe com surpresa a celeridade da decisão da CNRD
e esclarece que efetuará o pagamento ainda nesta segunda-feira, para então solicitar o pedido de reconsideração da decisão. A tendência é que, assim que fizer o pagamento, o Corinthians consiga a reversão dessa punição. Importante lembrar que o Corinthians já tem dois transfer bans contra si. Primeiro por conta de uma dívida de 41 milhões de reais junto ao Santos Laguna pelo Félix Torres e mais 44 milhões de reais de uma dívida com Matias Rojas. Para completar o noticiário corintiano, contar que Erasmo Damiani é o novo executivo de futebol da base. Ele chega para o lugar do Alex Brasil, demitido na última quinta-feira. Damiani que vinha fazendo trabalho relativamente bom no Atlético Mineiro. A saideira sobre o Timão, contar que a mãe do jogador do Corinthians, que havia cometido crime de racismo num jogo contra o Mantiqueira, dei essa informação com exclusividade na manhã dessa segunda-feira, ela passou por uma audiência de custódia também nessa segunda-feira e acabou sendo liberada. O Corinthians usou suas redes sociais para demonstrar através de uma nota repúdio contra qualquer ato discriminatório. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7 em ponto. Tem programa do Nicola. Tchau!